já recebo aqui em nosso estúdio o presidente da Coagro, o Frederico Paz, a Coagro, que é a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro. A gente já acompanhou desde o início dessa semana, na verdade, desde a semana passada, a gente vem acompanhando uma série de atividades que vem sendo realizada tanto por parte da Coagro, quanto do sindicato também das usinas e também da Asflucan, e mobilizando contra uma decisão do Ministério Público Federal que proíbe que as usinas aqui da região recebam a cana com a palha queimada, e isso obviamente acaba atingindo todo o setor, desde quem trabalha na lavoura até a usina, e isso obviamente vai acabar interferindo em toda uma cadeia produtiva. Para falar um pouquinho sobre as medidas que estão sendo adotadas, além das manifestações públicas, obviamente a Coagro, a Asflucan e os outros envolvidos estão tomando uma série de medidas para tentar reverter essa situação junto à Justiça Federal. Então, quero agradecer mais uma vez a presença aqui do Frederico, que está no corre-corre, mas disponibilizou um tempo para estar falando com a gente. Frederico, na verdade, vocês já impetraram com um recurso no Tribunal de Justiça Federal do Rio. O que vocês, nesse recurso, o que vocês apresentam, na verdade, para tentar reverter essa situação do Ministério Público Federal, até mesmo porque tem uma lei aí que foi sancionada recentemente pelo governador Sérgio Cabral, que previa, ou seja, o fim da queimada, mas de uma forma mais gradativa, dando um prazo até 2024 para que o setor se reorganizasse para isso. Vocês estão alegando justamente isso nessa liminar, nesse pedido? Também. Antes de mais nada, boa tarde. Agradeço a oportunidade, boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo em casa. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só destacar um fato importante, que a Coagro, como setor sucroalcooleiro como um todo, é contra a queimada. A gente tem escutado bastante bobagem em alguns meios de comunicação. Na verdade, nós somos contra a queimada. O que a gente quer é acabar com a queimada de forma gradativa. Prova disso que a Coagro existe desde 2003. E em 2005, nós entramos no Ministério Público Estadual, nós temos isso tudo documentado, pedindo já o fim da queimada de forma gradativa, como foi feito em outros estados. Em 2008, nós assinamos um protocolo agroambiental com o governo do estado, onde ali nesse protocolo assinou o próprio INEA, que é o Instituto de Meio Ambiente do Estado, as usinas assinaram, a Associação dos Plantadores assinaram, e já em 2010 nós adquirimos 4 máquinas coletadeiras de cana, que corta cana sem queima, e agora em 2011 adquirimos uma máquina de grande porte também, para avançar o corte de cana crua, sem queima. Então, a gente vê muita gente falando que nunca foi feito nada, A Coagro sempre procurou já trabalhar com cana crua. Este ano de 2011, nós já estamos trabalhando com 20% a 25% de cana crua, e se nada atrapalhasse a gente, nós pretendíamos até o final do ano adquirir mais 2 máquinas de grande porte para colher cana crua. Especificamente, você me perguntou do recurso em si. Na verdade, são 60 páginas de recurso, esse que foi impetrado no TRF, e ali a gente expõe todos os motivos, e o motivo principal que a gente expõe é a questão que, se mantida a decisão da Justiça Federal de Campos, que foi pedido pelo Ministério Público Federal de Campos, é a demissão em massa, entenda-se bem, não é de 1.800 cortadores de cana, que só tem na Coagro, são de todos os trabalhadores da Coagro. É preciso que a Justiça entenda que a gente fecha nossas portas. A Coagro está fechada desde domingo, sem operação, sem atividade. Na segunda-feira nós não moemos, hoje nós não moemos, enquanto a medida não for reformulada, não for cassada essa liminar, nós continuamos parados. Por quê, Rodrigo? É impossível a gente operacionalizar a usina com 20% de cana crua. Eu não tenho como tocar a usina. Hoje a Coagro, graças a Deus, financeiramente está equilibrada, não devemos a ninguém. Então a gente encerra nossas atividades, paga todo mundo, fecha a porta e vamos para casa. Tá certo? Se a gente moer com 1.000 toneladas de cana por dia, que é a quantidade de cana que eu consigo cortar crua hoje, eu inviabilizo o operacional da usina, ela chega no final do ano, está dando um prejuízo terrível, eu abro, como se diz na gíria, abre-se um rombo financeiro na cooperativa, e aí eu não consigo pagar meus compromissos. Então, mas eu acredito na justiça brasileira, primeiro na justiça de Deus e depois na justiça brasileira. Eu acho que não tem cabimento, e eu fico muito preocupado
quando um juiz federal e um promotor público federal, que tem que manter a Constituição, né, em primeiro lugar, ele dá uma decisão dessa sem pensar no desdobramento dessa decisão. Vocês, em algum momento, diante do Ministério Público Federal, vocês foram chamados em algum momento para conversar? Porque você falou que vocês tiveram, sim, um acordo com o Ministério Público Estadual junto... Que culminou no protocolo estadual de entendimento. Esse é um problema que eu considero gravíssimo. Eu posso te passar para você a hora que você quiser. Nós, ano passado, nós pedimos para ser ouvido pelo Ministério Público Federal. Nós fomos protocolando um documento em abril de 2010. Nós solicitamos não só a Coagro, mas sindicatos trabalhadores rurais de Campos, sindicatos trabalhadores rurais de Quissamã, sindicatos trabalhadores da indústria, a FETAG, que é o órgão que representa os trabalhadores no Estado, sindicato das indústrias, a Associação de Fluminense e as usinas que eram réis na ação. Nós pedimos para ser chamado para uma conversa, como o juiz da segunda vara naquela época tinha determinado. Porque se diz, o juiz determinou o fim da queimada. Determinou sim, 10% para 2011, e a partir daquele momento ele ia chamar as partes, foi uma decisão que a gente considerou sensata na época, para se estipular um cronograma. E essa decisão deixou de ter validade em que momento? Deixou de ter no momento que o promotor público federal de Campos recorreu para a segunda instância e a desembargadora disse que as licenças ambientais estavam cassadas. Então, licenças essas que nem existiam ainda, estava uma coisa muito vaga, então se perdeu, né? Eu não sei juridicamente explicar, mas ficou uma decisão inócua, e aí nós realmente perdemos a grande oportunidade de montar, desde o ano passado, um cronograma de erradicação da queima. Então é preciso ter muita responsabilidade nesse sentido. Acho que a Justiça Federal poderia ter ouvido as partes, nós solicitamos isso, que as partes fossem ouvidas, e nós não tivemos, nem os trabalhadores, nem os produtores e nem as indústrias, sequer fomos chamados para uma audiência. Então, foi uma decisão de um lado, sem ouvir o outro lado, o que a gente tinha para falar. E como se fala em trabalho escravo, né? A gente ouve muito isso. Pelo amor de Deus, não pode misturar o joio ao trigo. Se nós tivemos problema no passado de alguma indústria, não vou ficar aqui citando o nome, que teve problema de trabalho escravo, diga que foi aquela empresa, a empresa tal teve. Esta empresa, a Coagro, graças a Deus, não teve. Se a gente teve problema trabalhista, Rodrigo, são 2.500 funcionários. É impossível você dizer que nós nunca tivemos problema trabalhista. Temos, sim, mas a gente paga nossos impostos, nós recolhemos nossos impostos em dia, então a gente está gerando emprego. Então é preciso separar, né, o que está certo do que está errado. Não estou dizendo aqui que a gente é 100%. Agora, o que a gente pode fazer para andar em dia com nossas obrigações trabalhistas, para cumprir com as nossas obrigações sociais, a gente tem feito. Agora, isso inclusive, então você falou que a usina está fechada desde do domingo. Isso significa então que hoje você tem pelo menos 2.500 funcionários parados e esses funcionários continuam recebendo normalmente? Como é que fica isso? Na verdade são 2.305, exatamente 2.305 funcionários diretos. Aí você tem os empregos que são os caminhoneiros autônomos, os outros cortadores, pessoas ligadas a trabalhadores que estão parados também, depende da indústria. Aí você passa bem de 2.500. A Coagro está pagando esses funcionários parados e é uma grande preocupação. Vocês têm pessoas de corte de cana diretamente? Temos. A Coagro tem em torno de 1.300 funcionários que trabalham no corte de cana, os demais funcionários são na indústria e na área administrativa. Todos os funcionários estão recebendo seus salários, mas a gente fica preocupado em até quando a gente aguenta, né? A cooperativa aguenta bancar esses trabalhadores parados. Nós não temos condição hoje, como eu já disse, de moer só com cana crua. Agora, essa decisão no Ministério Público Federal, em um primeiro momento, ele restringia apenas a questão da queima da cana, e aí a gente sabe que em Campos, infelizmente, não há uma estrutura suficiente para fiscalizar isso. Prova disso que a gente tem um fiscal do IBAMA e a Polícia Florestal que poderia cooperar com a fiscalização do Ministério Público Federal, já que eles pediam aí o fim da queimada, não funcionava. Então eles acabaram, de uma certa forma, vindo direto às usinas, proibindo que vocês recebessem essa cana queimada. Isso, de uma certa forma, vocês estão sendo colocado e pedindo urgência, emergência para que seja votado? Olha, o que é? Eu considero, apesar de não ser advogado, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu tenho bons advogados
e o que eles chamam de uma aberração jurídica. O poder de polícia, quem tem é o Estado. Então, se está sendo cometido, ou pelo menos está dizendo que está cometendo um crime ambiental, esse crime ambiental tem que ser, quem tem que ser punido ou quem tem que ser prevenido é quem está cometendo. A Coagro está recebendo cana queimada, estava recebendo cana queimada, sim, e cana crua, mas é importante dizer, a Coagro não tem cana, não produz cana, quem produz são os cooperados, e o poder de polícia, quem tem que verificar é a polícia, como você bem disse, a Polícia Florestal e o IBAMA são os órgãos competentes. A legislação brasileira, e eu gostaria aqui publicamente dizer o seguinte, nós estamos sendo, para mim, perseguidos. Por quê? O Estado de São Paulo produz 85% da cana do Brasil. Lá se transita com caminhão hoje. Se você tiver uma equipe de reportagem para ir lá, tem cana cortada, queimada, transitando nas estradas federais e nem por isso a Polícia Federal está prendendo caminhão ou prendendo caminhoneiro. Quando nós tivemos 2 caminhoneiros presos no domingo, chefe de família, pessoas de bem, trabalhando para tirar seu sustento, inclusive o caminhão, um é do pai, o outro é dele mesmo, são caminhoneiros autônomos, foram presos e levados para a delegacia da Polícia Federal como se bandido fosse. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que estado policialesco que nós estamos vivendo na cidade, onde se determina uma coisa, esse mesmo órgão manda prender e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal prende? Não, nós não vamos aceitar isso. Isso é, para mim, a coisa de ditadura militar. Você entendeu? Então, a gente não pode, com a sociedade civil organizada, em que nós colocamos ali na praça pública mais de 5 mil pessoas e ali estavam mais de 40 entidades, inclusive a OAB, né, estava ali representada com seus presidentes respectivos, solidarizando não a queimada de cana. Como eu disse no início, nós somos contra a queimada, mas a forma arbitrária que está sendo feita e, digo, assumindo aqui perante um órgão de imprensa, irresponsável da maneira que foi feita, sem dar direito a nosso setor se defender, sem dar direito a ser ouvido, sem dar direito a um TAC, termo de ajustamento de conduta, que nos foi negado. Então, isso, na verdade, a gente não pode aqui, digo a vocês que fica registrado, provavelmente a gente vai sofrer represária por nossas posições. Hoje mesmo o Ministério Público do Trabalho já entregou na Coagro uma intimação para que a gente apresente uma lista de trabalhadores, onde o próprio Ministério Público do Trabalho ontem publicamente falou na televisão local, que é a favor da decisão do Ministério Público Federal. Eu entendo que o Ministério Público do Trabalho tem que ser a favor dos trabalhadores e da legislação trabalhista. Então já fica aqui gravado e anotado que eu tenho certeza que a Coagro vai sofrer, sim, represárias e retaliação desses órgãos ministeriais, federais. Então, eu me preocupo muito. Eu não sou dono da Coagro, eu sou presidente de uma cooperativa de 9 mil pessoas. Tem 9 mil pessoas lá envolvidas. São 9 mil cooperados, que gera hoje 2.500 empregos diretos.